Olá, seja bem-vindo. Aqui é a professora Antoneide com mais uma videoaula referente à atividade 10 de matemática do ensino fundamental. Hoje o nosso assunto é circunferência e círculo. Então vamos iniciar pela circunferência, certo? A circunferência é uma figura geométrica com formato circular que faz parte dos estudos da geometria. Note aqui, que todos os pontos de uma circunferência são equidistantes, ou seja, que têm a mesma distância de seu centro. Por exemplo, a distância do centro até a circunferência aqui é igual à distância do centro a outro ponto da circunferência, que também é igual do centro até outro ponto da circunferência. Isso aqui, essa bordinha, é a circunferência. Essa parte interna é o círculo. Mais na frente, a gente vai detalhar um pouco essa diferença. O ponto no meio da circunferência é chamado de centro, ou seja, esse pontinho aqui é o centro, e todos os pontos que estão aqui nessa borda são os pontos pertencentes à circunferência. E vamos conhecer os elementos de uma circunferência. O raio e o diâmetro são os dois elementos principais da circunferência. Vamos aqui, A roda de uma bicicleta, ela ajuda muito a ilustrar esse conceito. Aqui é o centro da circunferência e todos os pontos que estão aqui no pneu, formam a circunferência. E a distância desse centro a qualquer um desses pontos, é chamado de raio. Ou seja, cada ferrinho desse aqui, ajuda a representar o raio do pneu da bicicleta. Certo? Já o diâmetro da circunferência é um segmento de reta que passa pelo centro e divide a circunferência ao meio. Então, se você prestar atenção, o diâmetro equivale a 2 vezes o raio. Porque vamos pegar aqui, por exemplo, daqui passou pelo centro e chegou aqui do outro lado. A distância do centro a esse ponto é raio e a distância do centro a esse outro ponto é raio. Se eu pego essa reta aqui completa, eu posso dizer que o diâmetro é 2 vezes o raio, como está mostrando aqui, nessa ilustração. O raio vai do centro à circunferência. Aqui, desse ponto do centro até a circunferência também é raio. Desse ponto até o outro ponto da circunferência também é raio. E a distância desse ponto até o outro ponto oposto, passando pelo centro, é o diâmetro, ou seja, porque está dividindo ela ao meio. Então, se aqui é R e aqui é R, eu posso dizer que o diâmetro, é 2 vezes o raio. E vamos aqui para o nosso primeiro exemplo. Determine o diâmetro de uma circunferência que possui raio igual a 15 centímetros. Então, está aqui a circunferência. Aqui é o centro, e do centro para qualquer ponto da circunferência é o raio, que é 15 centímetros. Como ele está pedindo para a gente encontrar o diâmetro, e o diâmetro é 2 vezes o raio, nós temos o quê? Diâmetro é igual a 2 vezes R. Substituindo o raio por 15, nós temos diâmetro é igual a 2 vezes 15, diâmetro é igual a 30 centímetros. Se você prestar atenção no exemplo anterior, ele deu o raio de 15 centímetros e pediu o diâmetro, que a gente encontrou que deu 30 centímetros. Nesse outro exemplo, ele vai dizer o seguinte: qual o valor do raio de um círculo que possui diâmetro igual a 42 centímetros? Então, aqui ele está invertendo. Ao invés de ele pedir o diâmetro, que basta multiplicar o raio por 2, aqui ele deu o diâmetro e está pedindo o raio, certo? Então, a distância daqui para cá é 42. Então, se você pensar um pouquinho, se tudo isso daqui é 42 centímetros, então a metade, que é o raio, basta você dividir esse valor por 2, que dá igual a 21. Mas a gente vai fazer pela fórmula, de uma maneira matemática, braçal. Então, mais uma vez, nós podemos usar a fórmula. A fórmula é diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Então, o diâmetro é igual a 42. Aí você repete o igual,
o 2, porque isso daqui é a fórmula, e o R que você quer saber. No caso aqui, de Rzão, eu só mudei para Rzinho, mas tanto faz, podia ter sido o Rzão. Então, 42 é igual a 2R. Se você quiser inverter essa equação, não altere nada. Você pode colocar 2R no primeiro membro e o 42 no segundo membro, certo? Então, viramos a equação e ficou 2R igual a 42. Aí aqui, gente, é o conceito de equação do primeiro grau. Se você quer encontrar a letra R, se você quer isolar, você retira esse 2 que está multiplicando aqui, passando, dividindo. Então, ficou R igual a 42 dividido por 2. R é igual a 21 centímetros, conforme nós já tínhamos encontrado aqui inicialmente, sem o uso da fórmula. Antonete, sempre assim dá para encontrar? Às vezes sim, quando é um número pequeno, mas se for um número grande ou se for um número decimal, aí às vezes o aluno tem um pouco de dificuldade e a fórmula já ajuda nesse processo. A próxima curiosidade da circunferência vai ser o comprimento da circunferência. Porém, para a gente ter um domínio disso, a gente vai ter que saber a diferença entre círculo e circunferência. Gente, é bem simples. A circunferência é a borda do círculo, ó. É todo o contorno ou borda do círculo. Ou seja, a distância de cada ponto até o centro, aqui, é chamada de raio. Toda esses pontinhos aqui, toda essa bordinha, tá certo? Já o círculo é uma figura geométrica formada por uma parte e um plano, ou seja, toda essa parte aqui, ó, cinzenta. Ou seja, ela delimita, né, é limitada por uma circunferência. Tem a borda, que é uma circunferência, e a área interna, a parte interna, é o círculo. Então, essa é a principal diferença, que a circunferência é o contorno e o círculo é toda a região interna, tá certo? Antoneide, como faz para encontrar o comprimento de uma circunferência? O comprimento de uma circunferência nada mais é do que o comprimento do contorno. A gente viu no slide anterior a diferença, né, entre circunferência, que é o contorno, e o círculo, que é a região, né, interna, né? E para calcular o comprimento dessa borda, da circunferência, nós vamos utilizar essa fórmula aqui, ó. Comprimento é igual a 2 vezes o π, se acostumem com essa letrinha aqui que eu vou já explicar, vezes o R. Ou seja, C é o comprimento que você quer encontrar, R é o raio, e essa letrinha aqui é chamada de π. O número π é bastante recorrente em problemas envolvendo circunferência. Utilizamos a letra π para representá-lo pelo fato de ele ter infinitas casas decimais, mas o valor mais adotado, mais utilizado, é o 3,14. Então, vão se acostumando com esse valor aqui, ó. Π equivale a 3,14. Algumas questões dizem assim, ó, considere π igual a 3, aí você vai usar somente o 3. Mas quando ele não falar, o π é igual a 3,14. E vamos aos exemplos. Uma circunferência possui raio medindo 5 centímetros. Calcule o comprimento dela utilizando o π igual a 3,14. Ó, nesse caso aqui, ele está pedindo para usar o π de valor 3,14. Então, como ele quer o comprimento da circunferência, a gente precisa daquela fórmula. Comprimento é igual a 2 vezes π vezes r. Gente, esse 2 aqui, ó, ele faz parte da fórmula, certo? Então, ele sempre vai estar aqui. Se eu quero encontrar o comprimento, o que eu vou substituir vai ser o π e o raio. Então, comprimento é igual a 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 5. Multiplicando, aqui fica a critério seu. Ou você multiplica o 2 pelo 3,14 e o resultado multiplica por 5. Ou faz como eu fiz aqui, ó. 2 vezes 5, 10, vezes 3,14. Por que você fez assim, Antonete? Porque eu acho que fica mais fácil. Eu já verifiquei que 2 vezes 5 é 10 e multiplicar um número decimal por 10 é só andar a vírgula
mais uma vez. Então, 10 vezes 3,14 é igual a 31,4 centímetros, ok? Em resumo, uma circunferência que tem um raiozinho de 5 centímetros, a borda dela, ou seja, o comprimento dela, é igual a 31,4 centímetros. Já esse segundo exemplo aqui, bem mais contextualizado, ele diz o seguinte, ó. Vamos ler com calma, né? Porque tem várias informações, ó. Uma piscina possui um formato circular com comprimento igual a 33 metros. Utilizando π igual a 3, qual o valor do raio da circunferência? Aqui ele envolve comprimento de circunferência. Ele deu o valor do π e está pedindo o raio. Antoneide, dá para utilizar a mesma fórmula? Dá. Ó. Sabemos que C é igual a 33 metros. A fórmula é essa daqui, né? Comprimento igual a 2πr. O C ele já deu, que é o comprimento, certo? Então, a gente tem o seguinte. Se o C é 33, o π é igual a 3, ele está pedindo o raio, então é possível encontrar. Então, vamos primeiro substituir. O C é 33, o 2 da fórmula repete, o π ele está considerando igual a 3 e o R é o que ele quer encontrar. Então, vamos organizar, porque isso daqui nada mais, nada menos é do que uma equação. Então, vamos organizar essa equação. 33 é igual a 2 vezes 3, 6. 6 vezes R, 6R. Se você quiser inverter, colocar o 6R para o primeiro membro e jogar o 33 para o segundo membro, também dá certo. É só inverter que não altera em nada. Então, 6R igual a 33. Se eu quero encontrar o valor do meu R, esse 6 aqui que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Porque, gente, se você prestar atenção, eu quero raio. Então, aqui é o valor de 6R, ó. 33 é o valor de 6R. Para eu tirar esse 6 daqui, eu tenho que passar para o outro lado dividindo. Então, o raio é 33 dividido por 6 dá igual a 5,5 metros. Logo, o meu raio é esse valor aqui. E por último, e tão importante quanto o comprimento da circunferência, vai ser a área do círculo. Agora que a gente já estudou o comprimento da circunferência, eu consigo mostrar para vocês com mais clareza, ó. O comprimento da circunferência aqui, ó, essa partezinha branca, ó, é a borda. Né? Já a área do círculo é a superfície aqui, a parte interna, ó, entendeu? Então, a área do círculo acima está sendo representada pela cor vermelha. E para a gente encontrar a área do círculo, a gente vai aprender aqui, ó, essa nova fórmula. A área é igual a π vezes r ao quadrado, onde o A é área, π e r é o raio. E vamos de exemplos. Vamos lá. Determine quantos metros quadrados de grama são necessários para preencher uma praça circular com 20 metros de raio. Então, vamos lá. Essa praça, ela tem 20 metros de raio. Aqui, ó, ele pede o seguinte, determine quantos metros quadrados. Eu já falei anteriormente que toda vida que ele se referir quantos metros quadrados, quantos centímetros quadrados, isso daqui é unidade de medida diária. Então, sempre que ele falar dessa maneira aqui, você já sabe que ele quer que você calcule a área. Então, determine a área, né, do círculo de 20 metros de raio. Então, a gente tem que saber qual é a fórmula dessa área, que a gente aprendeu anteriormente. A área é igual a π vezes r ao quadrado. Então, a gente vai agora substituir, ó, A de área é igual a π, que é 3,14, que aqui no caso ele não citou, mas a gente já tem que saber que é 3,14, a não ser que ele fale que o π tem que ser igual a 3, aí já é outra situação, vezes r ao quadrado. O raio aqui é 20, então fica 20 elevado a 2. Resolvendo isso aqui, a gente vai primeiramente fazer essa potência. Então, a área é igual a 3,14 vezes 20 elevado a 2 não é 40, não é 20 vezes 2.
Isso aqui é uma potência de base 2 e expoente 2. Então, aqui vai ser 20 vezes 20, que dá 400. Logo, 3,14 vezes 400 é 1.256 metros quadrados, ou seja, a área é igual a 1.256 metros quadrados. E vamos aqui para esse último exemplo. A tampa de um bueiro quebrou e foi necessário confeccionar outra. Para que ela fique perfeita, ela precisa ter a mesma área da tampa anterior. Para isso, a empresa de saneamento fez a medida do raio da tampa anterior, conforme a figura a seguir. A área da tampa é igual a... Gente, normalmente quando o aluno pega uma questão dessa aqui mais longa, as informações elas se perdem, né? Então, eu sugiro que você vá sublinhando, né, o que você achar importante, ou então anotando. Então, vamos fazer uma leitura mais detalhada. Ele diz o seguinte, ó, que a tampa de um bueiro quebrou, né? Para que fique perfeita, ele precisa fazer uma nova tampa. Então, tá aqui a tampa que deve ser feita igualmente, porque a empresa calculou o raio dela e viu que tem 25 centímetros. E a questão pede, a área da tampa é igual a quanto? Se eu tenho um raio, eu tenho praticamente a questão inteira, né? Porque a fórmula da área é π vezes r ao quadrado. Então, basta eu substituir. A área é igual a π, que é 3,14, vezes o raio, que é 25. No caso, vai ficar elevado a 2, porque nós vamos substituir na fórmula, certo? E como é que eu faço para calcular aqui, Antoneide? Eu resolvo primeiramente essa potência. Então, vou repetir o A, o igual e o 3,14. Vezes 25 ao quadrado, eu estou sempre enfatizando, não é 25 vezes 2. Isso aqui é uma potência de base 2, de base 25 e expoente 2. 25 elevado a 2 é 25 vezes 25, que dá igual a 625. Agora sim, você vai multiplicar o 625 por 3,14, que dá igual a 1962,5. Essa daqui é a área que a tampa do bueiro tem. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.